embarca para Curitiba tentando confirmar sua ascensão no campeonato. Duelo marcará o reencontro dos irmãos Castan, que estarão em lados opostos, mais uma vez. Expectativa é grande para saber como o Vasco vai se comportar fora de casa após a sequência de vitórias atuando em São Januário. Curitiba terá desfalque importante para o confronto com o Vasco e o repórter Robson De Lazari da Rádio Transamérica de Curitiba vai trazer todos os detalhes do nosso rival dessa terça. Isso e muito mais no informativo Detetives Vascaínos, que está começando agora. Se liga aí! Salve, salve, torcedor cruzmaltino! Chegando com mais um informativo para você, com tudo sobre esse jogão desta terça contra o Curitiba. E não esquece, viu? Já vai deixando seu like aí embaixo do vídeo para fortalecer ainda mais o nosso trabalho. Bom, e os tempos em São Januário são de aparente calmaria. Depois de algumas semanas na corda bamba por conta dos resultados ruins, o técnico Marcelo Cabo ganhou um fôlego extra após a sequência de vitórias atuando em São Januário. A última na sexta, diante do Sampaio Corrêa, que hoje é um dos concorrentes do Vasco pelo G4. Com 16 pontos, o Vasco hoje ocupa a quinta colocação na Série B e está a apenas um ponto do pelotão de cima. Por isso, todo cuidado é pouco para o caldo não entornar de vez em Curitiba. O time da casa segue na vice-liderança com um jogo a menos e busca mais do que nunca encostar no líder náutico, nosso adversário do próximo domingo. Por isso, o jogo é encarado dentro do Vasco como uma verdadeira decisão. Sobre o time do Vasco que vai encarar o Curitiba. Bom, vamos começar primeiro com os desfalques. Por ordem médica, o atacante Morato e o volante Michel continuam no Rio em tratamento pelo desconforto que apresentaram na última semana e seguem de fora. Outro que fica de fora da relação é o volante Bruno Gomes. O jovem segue preservado pela comissão técnica. Isso aí nas entrelinhas, meus amigos, nada mais é que um puxão de orelha no atleta, que acabou perdendo pontos por conta das suas últimas expulsões infantis e que prejudicaram o time. Lembrando também que o Vasco não terá à disposição para essa partida o goleiro Lucão e o zagueiro Ricardo Graça, ambos servindo à seleção olímpica. Sobre o time que vai a campo, o Marcelo Cabo sabe da importância de trazer na bagagem um bom resultado. E ele está avaliando a possibilidade de colocar um meio-campo mais brigador e que dê uma maior sustentação defensiva. Por essa razão, a única dúvida por enquanto fica na volância entre o Rômulo e o garoto Galarza. O restante do time não deverá ter novidades. A única novidade é a volta do atacante Léo Jabá, que ficou de fora da última partida por estar resolvendo com o clube grego a sua permanência no Vasco, e que será uma peça ofensiva importante para o esquema do Cabo no decorrer do jogo, principalmente para puxar os contra-ataques. Se nada mudar, o Vasco deverá ir a campo com Vanderlei, Léo Matos, Hernando, Leandro Castanho e Zeca. Aí a dúvida, o Rômulo ou o Galarza, Andrei, Marquinhos Gabriel e o MT, Gabriel Peck e Cano. E aí, torcedor, tá acreditando nesse time? Deixa a sua opinião, hein? Bom, e se de um lado o Vasco busca entrar definitivamente no G4, do outro lado, o Curitiba está de olho em encostar no Náutico, até então líder da Série B. O Coxa está invicto a 7 jogos e quer confirmar também a sua ascensão no campeonato. O jogo marcará o reencontro dos irmãos Castan. Mais uma vez, o Leandro Castan do Vasco terá a oportunidade de enfrentar o seu irmão, o Luciano Castan, que deixou o CSA de Alagoas e hoje é o zagueiro do Curitiba. Mas para dar todos os detalhes de como o Curitiba vem preparado para essa partida, eu convidei o repórter Robson De Lazari, da Rádio Transamérica de Curitiba. Ele tem muitas informações importantes do Coxa para passar. Diz aí, Robson. Olá, amigos, é um prazer falar com vocês. O time do Curitiba para enfrentar o Vasco amanhã não conta com um dos principais jogadores do time na atual campanha, o atacante Vagninho. Ele iniciou a temporada muito contestado pela torcida, mas aos poucos se firmou no time do técnico paraguaio Gustavo Morínigo. O Vagninho já tem 3 gols na Série B, também conseguiu
assistências, é um jogador muito importante e a ausência dele está sendo lamentada, inclusive pela comissão técnica. Com isso, deve ter ali um meio para frente com jogadores bem experientes. O Rafinha, que vem jogando como meia, vai jogar como ponta, tem 37 anos. O Robinho vai jogar como meia central, deve ser a novidade na equipe, tem 33 anos. E o artilheiro do Coritiba na temporada, o Léo Gamalho, 35 anos, é o centroavante. Na outra ponta, aí um jogador da base, o Igor Paixão, vem fazendo também uma boa temporada, tem 19 anos. O técnico Gustavo Morínigo já esteve muito contestado depois da eliminação precoce no Campeonato Paranaense e do início irregular na Série B, mas nesse momento o Coritiba vem de 7 jogos de invencibilidade, 5 vitórias e 2 empates. Nesse período só tomou 2 gols e não é coincidência. Foi depois da chegada do zagueiro Henrique, 34 anos, revelado pelo próprio Coxa, voltou ao clube depois de 13 anos. O Henrique jogou no Fluminense, no Corinthians, no Palmeiras, no Napoli da Itália, esteve no grupo da seleção brasileira na Copa de 2014. Ele voltou ao clube depois que ele entrou, a defesa melhorou consideravelmente. O companheiro dele de zaga é o Luciano Castan, irmão do Castan, jogador do Vasco. Será a segunda vez aí na carreira desses dois irmãos que eles vão jogar contra. Então, o time vem com uma campanha muito boa, já esteve em momentos bem piores nessa temporada, mas a diretoria manteve o treinador Gustavo Morínigo e ele conseguiu, depois da chegada de alguns jogadores, principalmente do Henrique, dar uma consistência maior para a equipe. Provável time do Coxa para encarar o Vasco amanhã no estádio Couto Pereira, com Wilson no gol, Natanael na lateral direita, a dupla de zaga com o Henrique e Luciano Castan, e na lateral esquerda o Guilherme Biro. Meio de campo com William Farias, Val e Robinho, nas pontas o Rafinha e o Igor Paixão, e como centroavante o Léo Gamalho. Tá frio aqui em Curitiba, embora tenha dado uma melhorada ultimamente. A gente já teve um período bem pior nesse inverno. Para amanhã, no horário de um jogo entre Coritiba e Vasco, marcado para as 9h30 da noite, deve estar mais ou menos uns 10 graus, que para o nosso momento aqui não é nem tão frio assim. Valeu, um abraço a todos. Bom, deixar aqui meu muito obrigado ao Robson pelas informações que foram super úteis e completas. É isso aí, meus amigos. Essas são as informações que eu tenho para hoje sobre esse duelo contra o Coritiba pela Série B. Esperamos que o Vasco possa voltar de lá com um resultado positivo e que mostre a sua evolução. Vou ficando por aqui. Se ainda não está inscrito, faça agora a sua inscrição. E não deixe também de ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Meu muito obrigado por sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima!